Bom dia, meus amores do quarto ano. Vamos aqui para nossa aula, certo? De história. A gente vai ver hoje dois conteúdos de história. A gente vai ver governo geral, da página 109 a 112. E a gente vai ver também invasões francesas e holandesas, 116 a 118, tá bom? Vamos aqui, certo? Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, que a gente já viu as capitanias hereditárias, a gente já sabe, né? O que significa capitania hereditária, que é passado de pai para filho, executando em São Vicente, Pernambuco, por não conseguir explorar a cana-de-açúcar. Considerava o ouro branco do Brasil, comercializar o pau-brasil e defender a terra contra invasores. E não um sistema de governo para reger e administrar toda a colônia, que é o governo geral. O governo geral deveria instalar-se as capitanias da Baía de Todos os Santos, mais tarde chamado de Bahia, pela sua localização mediante entre as capitanias hereditárias. O governo geral passava a ser a autoridade máxima na colônia e, por ordem real, todos os donatários deveriam obedecer o governo geral, colaborar com ele no processo de colonização. Entre os governadores gerais, é importante conhecer, certo? Os três primeiros, com eles surgiram as três grandes cidades do Brasil, certo? Que é as cidades que se desenvolveram. Governo geral, o primeiro, né? Primeiro governo geral foi Tomé de Souza. Ele chegou ao Brasil trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas, para catequizar os indígenas, certo? Tentar mudar a religião dos indígenas, tá bom? Segundo governo geral, foi quem comandou ele, foi Duarte da Costa, foi o segundo governador geral, chegando ao Brasil em 1553, certo? Trouxe o seu filho, Dom Álvaro, e alguns jesuítas. Já no terceiro governo geral, foi o Mendes Sá. Ele realizou um governo considerado excelente. Suas medidas favoreceram um processo de colônia, certo? As entradas em expedições organizadas pelos governos portugueses. As bandeiras eram explorações particulares e não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, partindo de pequenas localidades vizinhas de São Vicente, certo? Essas condições eram formadas por 3 homens armados, mulheres, indígenas, certo? Cartesidos ou aliados, escravos, senhores e animais de carga. Os homens que apunhavam as bandeiras eram chamados de bandeirantes, no caso, certo? Os bandeirantes eram obrigados por decreto a criar lavouras de milho, feijão, abóbora para garantir seu próprio alimento e todos alimento dos mais próximos aventureiros que por ali passavam. Agora a gente vai ver as invasões francesas, tá? Na página 116. O Brasil tornou-se uma colônia Portugal com a chegada dos portugueses, mas outros países da Europa ainda continuavam tentando ocupá-lo. O objetivo era o mesmo, a exploração das riquezas naturais, certo? As invasões francesas. Os franceses desembarcaram no litoral América Portuguesa em 1500 a 1530, em busca do pau-brasil. No ano de 1555, o governo de Duarte, os franceses permaneceram na Baía de Guanabara, no estado atual, né, o Rio de Janeiro, certo? Nessa época, quem governava era Mendes Sá. Estácio de Sá era o seu sobrinho que veio para o Brasil para ajudar na luta contra os franceses, certo? Estácio de Sá foi considerado um grande líder português pela essa luta, certo? Invasões holandesas. Felipe II, o rei da Espanha naquela época, tá? Em 1580, assumiu o poder após a morte do seu tio-avô, Dom Henrique I, o rei de Portugal.
Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol, isto é, passaram a permanecer à Espanha. Essa junção era das coroas e chamados de União Ibérica. Tá? O rei da Espanha, Filipe II, era inimigo dos holandeses, porque os Países Baixos, de que não fazia parte da Holanda, que pertencia à Espanha, naquela época, né? Eles tinham uma aliança, certo? O Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Ocuparam Salvador em 1524 por um ano. Depois invadiram Pernambuco no ano de 1630 por 24 anos. Controlaram quase todo o litoral nordestino, certo? Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana, que durou 10 anos. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana-de-açúcar e produziam açúcar no Caribe, ou precisamente na Artilha, para vencer a Europa. As atividades que vocês vão fazer, certo, são das páginas, né, do livro, 113 a 115, tá? E a 119 e 120, tá bom? Até a próxima aula. Beijo.